Sejam bem-vindos ao canal Gestão WCM. E uma pergunta que a gente tem recebido muito é: quando me tornar um líder, me tornei líder do PCM e agora o que eu faço? Quais são as habilidades que eu tenho que ter? Essa pergunta está sendo muito recorrente no canal, então a gente decidiu fazer um vídeo e um áudio, um podcast, para ajudar você que nos acompanha e que quer aprender um pouco mais sobre. Se você também tem essa dificuldade, se liga no vídeo, se liga no áudio, tenho certeza que você vai gostar. Algo que é muito importante. Aqui vai ser um vídeo, um áudio com algumas habilidades e características que você precisa ter para quando você se tornar um gestor de PCM, um gestor de manutenção, as primeiras habilidades que você tem que ter. Mas é importante que você entenda que isso aqui é só uma gota no oceano. Seria muita audácia minha ou de qualquer profissional falar que vai conseguir transformar você em um gestor em 1 minuto. Aquele gerente 1 minuto, na prática, são alguns minutinhos a mais. Então, a primeira dica que fica é: leia bastante, leia muito sobre o tema gestão, se especialize, faça cursos e, obviamente, vivencie, né? A prática também ajuda muito. Lembre-se que os seus hábitos vão se tornar, os seus hábitos, as suas ações se transformam em hábitos e os hábitos vão transformar você em uma pessoa, um profissional mais excelente, com melhores atitudes. Então, isso aqui é só uma gota no oceano. Espero que isso aqui ajude a você a ter um start. Então, a primeira dica foi essa. A segunda dica é esse livro aqui, que chama Pipeline da Liderança. Se você me está ouvindo aqui, né? Se você está me ouvindo ou me assistindo pelo YouTube, fica a dica. Esse livro é muito interessante, porque a ideia de pipeline a própria capa do livro vai mostrar isso para vocês. Quem quiser comprar esse livro, que ele mostra como você passar de uma etapa, né, de um nível para outro. No nosso caso aqui, como a gente está falando de profissionais que trabalhavam em PCM ou em manutenção e vão atuar como gestor de PCM, por exemplo, a gente tem alguém que está saindo de gestor de si, significa que ele não tem gestão sobre ninguém, para gestor de outros. Então, o livro Pipeline da Liderança, ele fala em gestor de si e gestor de outros. É importante que você entenda essa diferença. Esse livro é muito interessante, ele é muito bacana e eu tenho certeza que ele vai te ajudar nesse desenvolvimento. Ele é muito legal. E tem muito tema, muito conteúdo bem legal. Então, uma das primeiras habilidades, né? Quando você é gestor de si, que você não tem equipe, você está nessa posição, deixa eu marcar aqui, você está nessa posição, você é gestor de si, e você vai se tornar gestor de outros. Porque se você trabalha no PCM, é planejador, programador, analista, e passa a ser chefe, ou está pretendendo ser o chefe, o líder, o gestor da área de PCM, naturalmente você vai gerenciar outros. E esses outros podem ser os planejadores, podem ser programadores, podem ser analistas de manutenção, em alguns locais até analistas de materiais. Então vai depender muito de onde você está, mas você vai ter essa possibilidade de gerenciar outras pessoas, de liderar outras pessoas, ok? Então, quando você é gestor de si, uma das características que você tem com certeza é que você é muito técnico, né? Se você se tornou gestor, muito provável você seja um dos mais técnicos da sua área. Então essa habilidade sobressaiu e você acabou se tornando gestor. É uma das habilidades que você acaba tendo. Quando você é gestor, de você ser gestor de si, você trabalha sem ter gestão de pessoas, você também tem que trabalhar em equipe, né? O trabalho em equipe é importante. Só que aqui vamos deixar bem claro: você está trabalhando em equipe, você não está liderando uma equipe. Tem diferença? Tem muita diferença. Por exemplo, quando você trabalha em equipe, você consegue ser companheiro, você releva muitas coisas. Quando você vira gestor, algumas atitudes que você tem que ter, às vezes você tem que ser um pouco mais assertivo no processo, tem que ser mais duro no processo, e quando você trabalha em equipe, você tem uma liberdade a mais. Então, uma habilidade que você tem como gestor de si, trabalhando sem equipe, é ter um trabalho em equipe, mas você não tem essa liderança sobre os outros. Você, com certeza, vai desenvolver relacionamentos, né, o que a gente chama de networking,
pensando nas suas habilidades interpessoais, né? Ou utilizando as suas habilidades interpessoais justamente para conseguir seu desenvolvimento. Então isso é muito provável que aconteça, né? Se você conseguiu ou está mirando aí ser gestor de outros, gestor de setor, com certeza você vai estar se desenvolvendo e fazendo networking. E você aprende também, por último, aí, a utilizar ferramentas da empresa. Isso aqui são alguns insights que tem no livro, tá? Esse livro é bem legal, esse Pipeline da Liderança, então fica a dica. Essas são algumas habilidades que você tem quando você é gestor de si, quando você não tem equipe. Quando você passa a ter uma equipe, algumas coisas mudam. Por exemplo, você tem que fazer o desempenho, ou você tem que avaliar o desempenho da equipe. Ok. Então, o que muda aqui? Muda que você não trabalha mais em equipe. Você passa a desempenhar um papel de liderança, um papel de estar à frente da equipe. Isso culmina, por exemplo, em avaliar o desempenho da equipe. Então, não tem como você, por exemplo, ser amigão de todo mundo. Você tem que ser um chefe bom, você não pode ser um chefe ruim, nem bonzinho. Aconselho alguns livros do Max Geringer. Ele tem vários materiais sobre isso e ele tem um dos livros, se eu não me engano, chama Mundo Corporativo, e ele também tem alguns áudios na CBN que ele fala sobre isso, que ele fala sobre ser o chefe bom, o chefe ruim e o chefe bonzinho. Você não pode ser o chefe bonzinho, você não pode ser o chefe ruim, você tem que ser um chefe bom. Ele explica com bastante detalhe lá. Fica a dica. Você tem que ser muito bom em comunicação. Para comunicação, vou dar uma dica aqui, até para liderança, tem um canal, tem um profissional que chama Alan Pimenta. Ele é gerente atualmente ele é gerente sênior de vendas da Natura e ele tem um canal muito legal no LinkedIn e no Instagram que ele fala todo dia sobre liderança e ele tem durante a semana aulas. Então é bem legal, eu aconselho aí, fica a dica também. Mas comunicação é muito importante. Hoje até na data de hoje, ele falou um post interessante que para bom entendedor, meia palavra não basta, ela confunde, né? Eu gostei bastante do post, achei bem interessante, porque realmente comunicação, lembre-se, comunicação é você falar e ser entendido, né? Não é apenas falar. Então comunicação é muito importante, ela passa a ser primordial, porque você tem certeza que você tem que ter certeza que a sua ordem foi passada e foi compreendida. Isso é mais complicado do que parece. Outro ponto importante é que você vai ter que aprender a delegar tarefas. Delegar não é delargar. Qual é a diferença? Delargar é você pegar uma tarefa e passar de qualquer jeito para outra pessoa fazer e supor que a outra pessoa vai conseguir fazer. Então aqui a dica é você entender a maturidade desse profissional que você está passando no serviço. Lembre-se que mesmo profissionais sêniors, nem sempre eles são sênior em todas as atividades. Pode ser que uma atividade ou outra ele seja júnior ou pleno, ou ele tenha dúvidas. Então, delegação é você saber que você está passando para alguém que é capaz de fazer aquela atividade e quando ele não for, você tem que ajudá-lo. Com treinamento, orientação, com algum tipo de tira dúvidas. Então, tome um pouco de cuidado para não delargar. Tome cuidado, autonomia e delegação tem um pouco de diferença, tá bom? E você passa também, você tem essa questão de networking, igual quando você é um gestor de si, só que tem uma diferença. Quando você está gestor de si, você tem muito networking lateral, né, com companheiros e alguns para cima, né? Você acaba fazendo networking com algumas lideranças da sua área ou de outras áreas. Quando você passa a ser responsável por uma área, você tem que fazer um networking 360. Tanto para cima, para gerentes, diretores e pares desses gerentes, quanto lateralmente para outros supervisores ou coordenadores, dependendo da empresa que você está, cada um vai ter um nome, e para baixo, porque nas outras áreas você acaba tendo muito contato e você depende muito de pessoas. A diferença fundamental aqui é que você depende das pessoas, você deixa de fazer e passa a ter que fazer através de outros profissionais. Parece bem legal e só que é complexo, não é simples igual o pessoal escreve em livros de 100 páginas e só que esses livros são mega importantes para você ter um início aí, uma visualização, um ponto de partida. Eu li vários e vários
E eu aconselho, e quando você chegar na prática, você utiliza muito dessas ferramentas, mas você não se torna um gestor de pessoas somente lendo livros. O livro vai te dar uma bagagem bem legal para você ter a teoria, mas não esqueça disso, não vai para a prática achando que você sabe tudo, tá bom? Em relação à gestão do tempo, tem uma coisa interessante. Quando você é gestor de si, você tem que ter aí uma disciplina diária, você tem que ser organizado, você tem que ser uma pessoa que se programa, você tem que ser uma pessoa que avalia as suas entregas e faz de acordo com o seu tempo. Ok, isso é bacana, porque se você está mirando uma nova posição ou já está migrando para uma nova posição, você provavelmente se deu muito bem nessa parte. A disciplina diária é importantíssima, por quê? Porque você tem prazos pessoais que foram passados pelo seu gestor para você cumprir. Isso aqui tem uma certa facilidade porque você sabe quais são os limites, seus limites, você sabe o que você precisa para entregar os seus resultados. Então, assim, você acaba tendo uma certa facilidade para entregar dessa forma. Quando você passa a ser gestor, quando você passa a ser gestor de outros profissionais, você tem que. Você depende de prazo de outros, então você tem que aprender a ter que o pessoal chama de deadline, né? Você tem que aprender a dar uma data limite para que as ações ou as entregas, os projetos estejam coerentes. Só que tem uma coisa que é importante e interessante. Você não pode pôr uma data limite absurdamente complexa, que não vai ser entregue, e nem muito fácil, porque senão você vai deixar muito tempo para que aquele profissional que está abaixo de você, ele não entregue algo e ele perceba que você tem uma deficiência. Então, você tem que entender que o prazo que você vai dar para ele tem que ser um prazo justo. Isso aqui também é bem complexo, mas é bem legal. Você então acaba tendo que ter resultado através de outras pessoas, né? Outras pessoas, então esse prazo vem através também de priorização. Você tem que aprender a priorizar o que você vai passar para o pessoal. E quando você trabalhando sozinho, você recebe a demanda e basicamente você faz. Quando você vai passar demanda, você precisa saber qual a prioridade de cada demanda. Elas têm que ter uma sequência. Se você passar tudo junto, de qualquer forma, a sequência vai ser definida pelo seu subordinado e não por você. Então isso é importante também. E você tem que ter um tempo, você tem que tirar um tempo seu para justamente se comunicar. Você tem que tirar um tempo para se comunicar com outras unidades, dependendo do tipo de empresa que você trabalha, com clientes, com fornecedores, com outros departamentos. Então você tem que deixar isso na sua agenda. Então você acaba tendo esse tempo de networking, ele aumenta muito quando você é um gestor, porque você depende muito de outras áreas também, tá? Não acho que você virando gestor você vai ter poderes do Monte Olimpo. Você basicamente você depende muito de pessoas, as que estão abaixo de você, as que estão laterais, estão acima, que estão em outras áreas. Então você vai depender muito de pessoas. Como eu disse, esse vídeo e esse áudio ele é para te ajudar. Eu fiz baseado nesse livro Pipeline da Liderança para te ajudar. E eu quero deixar o último recado. Então, esse foi basicamente o vídeo e o áudio. Só que algo que é muito importante: utilize esses livros, aprenda a convivência, seja humilde, entenda que você não sabe tudo, entenda que o seu conhecimento que te levou até ali, não use como o Mário Cortella diz, sempre diz o Mário Sérgio Cortella, a tua capacidade ou o teu diferencial, ele não deve ser utilizado para humilhar outras pessoas. Ele deve ser utilizado para que as pessoas te admirem. Então, é muito ruim quando você demonstra que você sabe mais que outra pessoa, de uma forma que humilhe. É muito bom quando você ajuda essa pessoa a crescer e essa pessoa se torna teu parceiro. Mesmo você sendo superior a ela, ela vai entender que você está lá para ajudar. Então, utilize seu conhecimento para ensinar. Utilize seu conhecimento para que você traga as pessoas para o seu lado, não para humilhá-las, tá? Isso é extremamente importante. Tenha equipe do seu lado. Não seja um chefe bonzinho, não seja um chefe ruim, como diz Max Geringer. Seja um chefe bom, seja um chefe justo, seja um líder. O líder, ele desenvolve uma visão. O líder leva as pessoas até essa visão. Mas um gestor, que também é necessário, tem que ser um líder gestor. O gestor, ele entrega resultados, o gestor
faz avaliação de tempo. Então você precisa ter as duas características, de líder e de gestor. Esse foi mais um vídeo, mais um áudio do canal Gestão WCM. Espero que vocês tenham gostado. A gente provavelmente não, a gente vai fazer mais vídeos sobre liderança. E como eu disse, não é um vídeo de 10, 15 minutos que vai te transformar num líder, mas já é um bom começo para você começar a abrir sua mente, abrir para novas ideias, utilize outras fontes e faça a sua gestão, faça a sua nova personalidade como gestor. Até a próxima.